Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o capítulo 12 de João. Espero que vocês estejam entendendo, né? O último capítulo 11 teve muita informação, não sei se ficou dúvida, mas eu acredito que conforme a gente for caminhando aqui para o final da leitura de João, muitas coisas que eu falei no capítulo 11 vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Lembra? No capítulo anterior nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: "Esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" Judas disse isso não porque ele tivesse pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então olha que engraçado, né, gente? A gente vê assim, quando a gente estuda a Bíblia, onde está o coração da pessoa, né? Então assim, Judas era um discípulo que andava com os 11, andava com Jesus, viu todos os milagres que ele fazia, participou provavelmente de quase tudo que Jesus fez, a não ser uma situação ou outra que ele levava ali 2 ou 3 só com ele, mas ele deve ter visto muita coisa e ainda assim ele não creu. E isso é uma reflexão que a gente deve fazer. Nem todos que se dizem cristãos, que estão dentro de igreja, creem. De fato creem. Porque a crença, ela gera uma transformação, uma nova atitude. Então, se João está relatando aqui que Judas, na verdade, estava lá cuidando da bolsa e que, na verdade, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado em roubar dinheiro, então já mostra que a intenção do coração de Judas em acompanhar esse grupo. E mostra que o fato dele ver todas as coisas ainda assim não fez com que ele cresce, né? Então a gente tem que entender isso, porque não é o fato da gente estudar, entender que a Bíblia fala, que vai nos fazer de fato crer e nos entregar para esse Cristo, nos entregar para essa verdade. Mas eu volto a dizer, a intenção do meu coração é que esse vídeo não seja apenas uma leitura histórica e de entendimento, mas que realmente ao final desse estudo você entregue a esse Jesus maravilhoso que tem poder para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então a intenção dele é porque ele era ladrão, né? Versículo 7. Então Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." Você sabe que essa frase, né, quando eu lia, por um tempo me fez refletir numa coisa. A gente luta muito, né, para que a pobreza seja erradicada, é óbvio que é o desejo do nosso coração. Mas, gente, faça uma reflexão comigo. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia do passado, do presente e sabe do futuro. Ele sabe até a consumação do século, porque ele vai retornar para a Terra, né, na consumação do século, conforme ele mesmo relata no livro de Lucas e também é relatado em Apocalipse. Então, o que ele diz aqui nessa frase? Os pobres sempre estarão com vocês. E aí, gente, não é porque Deus não quer erradicar a pobreza. O problema é que o ser humano mau, Judas, ladrão, com intenções má no seu coração, ou com intenções egoístas, é só pra mim, elas não conseguem fazer com que a pobreza seja erradicada. Então isso não é uma questão de Deus, isso é uma questão do homem pecaminoso. E por mais que a gente tente por meios estruturais, né? Vamos montar uma estrutura comunista que seja. Por mais que estruturalmente a gente tente formar algo para dividir essa riqueza, né? Ainda assim, o homem com o coração pervertido, ele vai dar um jeito no meio daquela comunidade de passar o pé no outro, de tirar alguma vantagem. Então, assim, resumindo, gente,
infelizmente, enquanto a terra for terra, até Jesus voltar, nós vamos ter que conviver, infelizmente, com a realidade da pobreza. Porque Jesus fala, o pobre sempre vai estar aqui com vocês, não existe meios, porque o homem é mau e ele sempre vai deixar pessoas de lado, né? E aí ele fala, deixa que ela ponha esse perfume em mim, porque vai ser para o meu sepultamento, já predizendo aí a morte dele. Versículo 9. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Então assim, primeiro eles estavam falando, não, vamos matar Jesus que acaba isso aí. Só que alguns queriam ver a prova viva de Lázaro. Ó, vamos ver Lázaro para ver se ele ressuscitou mesmo. E vendo Lázaro vivo, também era uma prova muito grande em favor de Jesus. Então eles começaram a falar, ó, vamos matar Jesus, mas vamos matar a prova que tem aí, que é Lázaro vivo, para as pessoas esquecerem. Então olha a mente do povo super religioso, que se dizia super de Deus, querendo matar Jesus, querendo matar Lázaro, já fazendo 1000 intervenções aí, planos para que as coisas se cessassem, né? Versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa de Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, vocês devem conhecer muito essa passagem. É uma festa muito conhecida, né? Que eles fazem festa de Ramos. Mas olha o contexto para vocês entenderem. Então, Jesus estava chegando a Jerusalém por quê? Jesus também, como judeu, também comemorava as festas judaicas. Então, essa festa, ela obrigatoriamente tinha que ser em Jerusalém. Então, todos os judeus de todas as regiões, nessa época do ano, se encontravam em Jerusalém. Então, Jerusalém, ó, estava lotado. Então, quando souberam que Jesus estava entrando, o que eles fizeram? Eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para encontrar com ele, gritando, Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Então esse povo, sabendo de todas as maravilhas, de todos os milagres que Jesus estava fazendo, sabendo que Jesus estava entrando, foram para a porta lá de Jerusalém, para uma das entradas, pegaram folha de ramos, começaram a balançar, glorificando Jesus. Jesus maravilhoso! Nossa, bendito que vem no nome de Deus. Eles estavam lá, né? Fazendo toda essa festa. E eu tô dando ênfase nisso que eles fizeram, porque vai ter um contraponto aí, uns capítulos mais pra frente, tá? Aí Jesus procurou um jumentinho e montou nesse jumentinho. Ele entrou, gente, na porta de Jerusalém com um jumentinho, algo que era muito incomum, né? Normalmente a pessoa que era aclamada, glorificada, aplaudida, ela vinha com um cavalo, com um animal com porte, né? Não com um jumentinho. Ele pega o jumentinho. E aí, versículo 16, naquela ocasião os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros, não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Então assim, todo aquele planejamento dos judeus, eles estavam vendo que tinha que ser iminente essa morte de Jesus, porque estava ficando feia a coisa, né, para o Sinédrio lá. Todo mundo indo atrás de Jesus. Quando ele fala aqui, gente, que os discípulos não entenderam, existe uma profecia no Antigo Testamento que diz que o rei prometido por Deus, ele viria num jumentinho. Então isso é uma profecia antiga. E aí, depois que Jesus voltou aos céus, tá, os discípulos, né, que seguiam Jesus, que entenderam, lendo as antigas escrituras, falaram, nossa, então desde lá já estava falando que o nosso Salvador iria entrar em Jerusalém por um jumentinho. Isso era uma profecia, isso realmente aconteceu, tá? Versículo 20. Alguns não-judeus vão ver Jesus, é o título. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu,
Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Gente, é meio complexa essa passagem, vou tentar destrinchar aqui para vocês, tá? Então ele fala que a festa judaica foi a festa de Páscoa, que foi o momento em que Jesus foi crucificado, tá? Então Jesus já estava predizendo, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do homem. E aí ele afirmou aqui uma verdade no 24. Se um grão de trigo não morrer, ele não continuará dando frutos. Então assim, Cristo fala, eu preciso morrer para que o meu reino seja espalhado pela terra. Gente, foi feita uma reflexão na minha igreja, pelo meu pastor Mateus, e isso me faz refletir até hoje, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, por isso que eu amo estudar a Bíblia e eu não cesso de estudar, tá? Eu acho que eu ainda vou aprender muito, até quando eu for velhinha, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Mas ele fez uma reflexão e é muito verdade. Se Jesus continuasse na Terra sem morrer, ele teria poder para isso? Teria, ele é Deus. Ele poderia não morrer, né, viver eternamente aí. Mas o que aconteceria se Jesus não morresse? Para as pessoas terem acesso a Jesus, elas precisariam sempre fisicamente estar se aconselhando com ele. Ah, eu preciso vir, que nem esse cara, ele veio aqui, eu preciso ter uma reunião com Jesus. Então, essa seria a forma da comunicação se Jesus não morresse. Só que Jesus fala que o reino dele continuaria e que iria dar muito trigo com a morte dele. Porque com a morte dele, quem ele promete? O Espírito Santo. O Espírito Santo, por não ter esse corpo físico como Jesus tinha, ele se move para todos os lugares. Ele tem acesso a todas as pessoas a todo tempo. Então, a partir de agora, com a morte de Jesus e com a vinda do Espírito Santo, que daí nós vamos entender no livro de Atos como isso ocorreu, a gente tem acesso a Jesus a todo tempo através do Espírito Santo. Então, através da morte de Jesus e com a vinda do Espírito Santo, o reino ele avançou numa velocidade assim indescritível, né? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, o que aconteceu em Atos com os discípulos depois da morte de Jesus, a gente vê que foi assim, conversão de 5.000, de 4.000. Jesus não conseguiria conversar com 5.000 individualmente, mas o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que habita em todos aqueles que creem em Jesus, ele conversa, ele nos consola e ele nos dá o direcionamento a todo tempo. E ele faz isso com todas as pessoas. É muito mais rápido, né? É muito melhor. E Jesus fala, convém que eu vá embora, vai ser muito melhor para vocês que eu morra e vá embora, porque se eu não morrer e não for embora, o Consolador não virá. Então ele explicou isso para os próprios discípulos. Se eu não morrer, se isso não acontecer, o reino não vai progredir da maneira que tem que ser progredido, que agora, com a terceira pessoa da Trindade atuando na Terra, que seria a pessoa do Espírito Santo. Então, gente, o reino de Deus é maravilhoso e tudo foi planejado de forma perfeita, né, pelo nosso Deus. Então é sobre isso que ele falava. E aí ele aconselha a nós, né, aos que creem nele, aos que seguem ele. Nós que queremos seguir Jesus, quem ama a sua vida, na verdade a gente não vai ter a vida verdadeira. Mas quem não se apega a essa vida, a esse mundo, ganhará a vida eterna. Por quê, gente? A gente como ser humano, como ser carnal, com uma visão limitada de tudo, se a gente quer fazer tudo à nossa maneira, com o nosso pensamento, do jeito que a gente acha, a gente não vai atingir aquilo que o Espírito quer que a gente atinja. A gente não vai conseguir ter uma vida verdadeira, que ele fala, é tanto a vida verdadeira em terra quanto a vida eterna, né? Porque se a gente começa a fazer muitas coisas do nosso achismo e começa a não ouvir mais a voz de Deus, o que a gente faz com o reino de Deus? A gente se separa dele. Separando do reino de Deus, a minha vida eterna vai ser com Cristo? Não, porque eu me separei dele por decisão minha. Então, essa vida verdadeira, abundante, que Cristo fala várias vezes sobre isso, ela tá no tempo de agora e ela tá no tempo também do porvir, né? Na eternidade, porque a gente estando com Cristo,
nós vamos ficar até o final da nossa vida no reino dele, quando morrer a nossa alma vai estar com ele, né? Então ele fala, aquele que não se importa de fazer as coisas do seu jeito e põe toda a confiança no direcionamento que o Espírito Santo te dá, esse vai ter vida eterna, esse vai chegar, vai ter uma vida abundante, né? Em detrimento, e aí o Pai honrará todos esses que servem Cristo, porque a gente cheio do Espírito, a gente tem um olhar para o reino, né? A gente tem um olhar para, assim, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente pensa assim, tá, o que Deus quer de mim como cristã nessa circunstância? Onde eu posso atuar? Aí eu tenho duas escolhas, eu vou atuar com o meu achismo, ou eu vou atuar com o direcionamento do Espírito Santo, jejuando, orando e falando, Senhor, me deu, pra que isso? Né? Até a questão dos vídeos, eu falei, Senhor, pra que isso? Mas se abençoar se uma pessoa se tornar seguidor de Jesus por causa desse vídeo, já está valendo. Então o Senhor sabe os propósitos, né? E tudo gera tempo, né? Eu tenho tido que reorganizar toda a minha agenda para fazer algo que eu sinto que é que Deus colocou no meu coração, que é um direcionamento do reino. Então eu poderia ter tido duas escolhas, viver a minha vida como eu vivia, fazendo um monte de coisa e não tendo tempo para o reino, ou me dispondo a servir o reino, que é cada um à sua maneira, tá? Deus dá o direcionamento que Ele quer, Ele dá o dom que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas a gente tem que estar atenta a essa voz do Espírito para servi-lo da maneira que Ele quer. Então, a morte dele trouxe esse Espírito que conversa com a gente o tempo todo, né? E aí ele fala, quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Entenderam o que é o serviço a Deus? Versículo 27. E Jesus continuou, agora eu estou sentindo uma grande aflição, o que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Gente, o objetivo triunfante de Jesus, a glória de Jesus, não foi todas as curas que ele fez para mostrar quem ele era. A glória dele foi esse momento de sofrimento que ele teve na cruz. Porque com a morte dele na cruz foi onde tudo aconteceu. O que é esse tudo? O tudo foi o sangue dele, que antes foi vertido por um animal lá no Antigo Testamento, que deu vida e que protegeu as pessoas da morte. Hoje o próprio sangue de Cristo iria verter na cruz uma dor física profunda que ele ia sentir, mas para um bem maior. Porque através desse sangue a gente tem acesso. Primeiro, a gente não morre mais espiritualmente. A gente tem acesso a um reino maravilhoso. A gente tem acesso a bênçãos espirituais. A gente tem acesso às coisas que pessoas que não conhecem Jesus não conseguem ter acesso. Então, ele veio fazer tudo. Então, assim, por mais que ele tivesse sentindo uma aflição, porque ele sabia que a carne dele ia morrer, eu imagino que ele falou, eu só vim pra isso, eu só vim pra morrer. O meu objetivo é morrer. Imagina que coisa doida, né? Mas foi isso, Jesus veio pra terra para morrer, para fazer esse sacrifício, porque os judeus todo ano tinham que fazer sacrifício de animal para perdoar pecado. Quando Jesus, ele verte o sangue dele, é jorrado na cruz, ele fala, Pai, agora está consumado de uma vez por todas. Jesus não precisa voltar todo ano e morrer de novo. O único ato que ele fez há 2000 anos atrás está trazendo os bênçãos espirituais até hoje. Faz 2000 anos que o fato dele ter vertido esse sangue na cruz deu acesso a gente ao reino de Deus, deu acesso a gente ao Espírito dele e deu acesso a todas essas bênçãos que a gente lê na Bíblia. Então a gente tem que entender o que é, né, ser um cristão, entender o que foi esse sacrifício de Cristo. Que a gente entenda isso, que o Senhor, eu oro a Ele para que o Senhor realmente dê um entendimento muito claro, né, no coração de vocês sobre isso. Então ele fala, o meu Pai honrará todos... Ele fala que agora ele estava sentindo uma aflição, e ele fala que ele veio para essa hora. E ele fala no 28, Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia, eu já revelei, e revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Né? É engraçado, né? Você lê a Bíblia inteira, toda vez que a voz do Deus Pai é relatada por alguém, é sempre relatada como voz de trovão, voz de muitas águas, é uma voz muito forte, né? Então, outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse, não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de esse mundo ser julgado
e aquele que manda nele será expulso. Gente, olha que coisa. Lembra que eu comentei? Quem manda nesse mundo é Satanás. Desde lá de trás a gente entregou. Por isso que o mundo é virado, gente. Por isso que o mundo é desse jeito e ele não tem solução. O mundo não tem solução. Mas um ser humano em Cristo, ele gera uma solução. Primeiro para ele. Porque para eu ser bom e fazer coisas melhores, eu preciso estar regenerado e transformado. Então, a solução do mundo está numa pessoa verdadeiramente regenerada. Não estou falando de pessoa religiosa, tá? Estou falando de pessoa genuinamente transformada, que faz dessa transformação a causa da vida dela, que é a causa de Cristo. Porque a gente não se converte para nós, para ter bênçãos e milagres. A gente se converte para apresentar essa pessoa maravilhosa para as pessoas, que eu estou tentando fazer com você, estou tentando te apresentar esse Jesus Cristo, para que você passe a ter experiências com Ele e viva uma nova vida na tua vida. Viva um novo tempo, viva diferente, com novas visões, com novos conhecimentos. Esse é o objetivo, né? Então ele fala que aquele que manda nesse mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, ressurreição, quando for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas para mim. Porque a ressurreição dele, gente, foi um marco para grande certeza. Por que os discípulos, depois que Jesus volta para o céu, eram ameaçados com leões para serem comidos vivos e ainda assim eles não negavam a ressurreição de Cristo? Porque se eles viram Cristo ressurreto e andaram com Cristo e comeram com Cristo, e isso é relatado na Bíblia, era uma verdade intrínseca. Isso nunca tinha acontecido, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Alguém me mostre provas de alguém que ressuscitou e caminhou e comeu e teve esse corpo glorificado que Jesus apresentou para eles. Se os discípulos tivessem inventado tudo isso, gente, eles não iam pôr a cabeça dele para o leão comer. De jeito nenhum, porque ninguém sustenta uma mentira até o fim. Eles sustentavam e eles morriam porque eles tinham andado com Cristo ressurreto e isso era a causa da convicção do coração deles. Só que Jesus fala assim, ó, vocês estão crendo em mim porque vocês estão me vendo, mas bendito é aquele que só vai ouvir a história e vai crer, porque nós não estamos vendo Cristo ressurreto aqui, mas nós cremos nessa história, nós cremos na ressurreição de Jesus. Nós cremos que ele ressuscitou, que ele tem um corpo glorificado e que esse corpo vai ser igual ao nosso quando a gente crê em tudo que Jesus fez. E isso faz com que a gente seja, aos olhos de Jesus, muito abençoados. Porque os outros ainda estavam vendo. Então vamos dizer que eles tiveram mérito, assim, menos mérito, né? Porque eles estavam ali vendo, não tinha muito como duvidar. E a gente que não vê? E você que não viu Jesus, você crê em tudo isso? Né? Vamos dar continuidade. Então ele fala que quando ele fosse levantado da terra, ele ia atrair muitas pessoas para ele. Ele dizia isso para indicar de que maneira ele ia morrer. A multidão perguntou, a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Aí, gente. Jesus respondeu, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Né? Ele se chama, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Ele falou, gente, enquanto eu tô aqui com vocês é tempo de crerem. Depois que eu for embora, aqueles que vão crer, vai ser mais difícil. Que nem ele tá falando, vocês estão me vendo, vocês estão andando comigo, né? E aqueles que não veem. Então, aproveite que a luz está aqui, né? Porque quando Cristo sair, a escuridão, a nossa visão espiritual, gente, ela só é aberta com Jesus. Não existe outro meio. Eu sei que né? Eu sempre bato nisso, porque nós estamos estudando a Bíblia. Eu sei que existem outras religiões, outras formas que dizem que não é assim, que a gente consegue atingir aí qual que é a palavra que eles usam? Não é o êxtase. Assim, a forma mais perto de Deus, por meditação, por N formas. Mas isso é como outras formas de verem a vida, acredita, não é a forma bíblica. A forma bíblica explica que a luz e a nossa mente, ela só é transformada através de Jesus, não existe outro meio, tá? Eu quis dizer assim, que a nossa mente chega no ápice com Deus, né? A nossa iluminação com Deus chega no ápice de N maneiras, mas Cristo fala, a luz sou eu, aquele que está em mim, crê em mim, esse vai receber coisas insondáveis, esse vai ter a luz mesmo, tá?
E aí, então eles falam, creiam na luz, que é Jesus, para que possam viver na luz. A gente só vai viver na luz crendo em Jesus, não tem outra forma, tá? Segundo o próprio Jesus Cristo disse, não é a Raquel, tá? Jesus está falando, creiam na luz para que vocês possam viver na luz. Traduzindo, luz por Jesus, creiam em Jesus para que possam viver em Jesus, né? Mas, vamos ver o que aconteceu aqui. Depois que Jesus disse isso, ele foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, uma das profecias de Isaías também do Antigo Testamento. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque como disse Isaías, Deus cegou os olhos dele e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus. Então assim, gente, os profetas eles já enxergavam a vinda de Jesus que se deu aí, né, do último profeta até Jesus, foi um lapso de 400 anos. Mas teve profetas de 600 a.C., de 800 a.C., teve profetas muito mais antigos. Então, eles eram profetas, eles já estavam vendo o tempo daquela época, eles já sabiam que ia acontecer tudo isso. Então, 41, Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiado pelos fariseus, né, pelas pessoas, do que ser elogiado pelo próprio Deus. Olha isso, gente. Então as pessoas creem e muitas vezes ficam lá escondidinha porque tem vergonha. Gente, não importa o que as pessoas vão achar de você, porque não é sobre uma religião, é sobre uma pessoa. Eu sei que as pessoas enxergam o cristianismo como religião, e sim, infelizmente, muitas pessoas usam a Bíblia para formar uma religiosidade, para formar até uma seita, como a gente tem visto, né? Que tem acontecido, infelizmente. Mas Jesus não é isso. Por isso que eu falo, entendam o que é Jesus para vocês estarem num corpo que pregue a palavra, num corpo que viva isso, não viva outras coisas, tá? Então, versículo 44. Jesus disse bem alto. Gente, vou repetir. Jesus disse, grifa aí, se você está acompanhando com a Bíblia. Jesus disse, não é Raquel disse, tá? Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Gente, enquanto a gente não entrega a nossa vida para Jesus, enquanto nós não cremos nele, não vivemos a abundância dele, a gente está vendo tudo embaçado. A gente está vendo tudo obscuro, a gente está na escuridão, a gente pensa que está fazendo certo. A gente pensa que a gente é lindo e maravilhoso. Mas quando Jesus entra, ele faz a gente enxergar cada coisa que é só Jesus para mostrar mesmo, né? 47. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então você ouve a mensagem, você não pratica, você está ouvindo a mensagem, mas não está se tornando. Ele vai te julgar? Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Porque se você crê, você vai ser salvo. Se você não crê, diz a Bíblia, nós já lemos sobre isso, você já está julgado. Por quê? Porque você já está na escuridão. Então, se você está aqui fazendo todo o estudo, e ao final do estudo, né, ao final da leitura bíblica, você fala, tá, legal, entendi, mas não creio. Continue andando da mesma maneira, é uma opção, não é uma obrigação. Mas Jesus está sendo claro aqui, eu não vim para julgar, mas eu vou te salvar se você crer. Eu vim para salvar. 48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo, né? Deus no último tempo vai julgar. Como que vai ser esse julgamento? Fazendo a separação, ó. Você não me quis, você não é meu, você não tá no meu reino. Eu falo muito para as pessoas, né? Se você não quis andar com Jesus na terra, por que você vai querer andar com Jesus quando você morrer? Não faz sentido nenhum, né? As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia.
49. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai, que me enviou, é quem me ordena o que eu devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então Jesus, gente, lembrando o tempo todo, ele está falando, gente, eu não estou falando por mim. O judeu fariseu, sabe aquele Deus que você fala que é o Deus, criador da terra, esse Deus que você ama? É eu e ele. Eu estou falando o que ele está falando. Então, se você acha que você está ouvindo a Deus, só que você não está me ouvindo, na verdade não é Deus que você está ouvindo. Você está ouvindo uma outra voz aí, que não é o meu Pai, né? Então, isso é um embate muito grande entre Jesus e os judeus. E continua sendo um embate, né? Porque os judeus entendem que Jesus, sim, deu algum ensinamento proveitoso, mas que de forma alguma ele é o Messias, né? De forma alguma ele é Deus, como ele se dizia. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui o capítulo 12. Espero que vocês tenham entendido e que a gente continue aí. Eu oro para que a gente continue mesmo agora, a partir de agora, acho que com mais entendimento, criando uma fé no nosso coração, uma crença genuína. Não, dê uma chance para Jesus. Pense assim, pode ser que ele seja verdadeiro, pode ser que tudo isso que ele está falando aqui seja verdade, tá? E que ao final desse estudo você seja abençoada com muita, muita revelação do Senhor para tua vida, tá bom? Deus te abençoe.